Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Companheiros, é importante louvarmos, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva, pela oportunidade, pela chance que concedeu a cada um de nós de mais uma vez podermos presenciar o mês abençoado de Ramadã. E de seguida é importante enviarmos saudações, paz, bênçãos ao nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun. Vamos todos nós respondermos sallallahu alaihi wasallam, que é para não fazermos parte da lista dos cacatas diante de Allah. Os muçulmanos que foram mencionados o nome do seu querido Nabi sallallahu alaihi wasallam e não enviar a saudação ao Nabi sallallahu alaihi wasallam fazem parte dos cacatas, dos avarentos, e todos nós não gostaríamos que fizéssemos parte desta lista não boa. O tema que me foi colocado para debruçar, conversar com os irmãos, é sobre a juventude e a má companhia. Para debruçarmos deste tema, é importante trazermos aqui alguns conceitos que, inshallah, poderão proporcionar-nos uma compreensão aceitável do tema em que nós estaremos aqui a abordar. Primeiro, é importante percebermos que o Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele envia anualmente para que os seus servos devotos tenham uma transformação espiritual, moral e de toda a vida, ao ponto de a sua vida estar mais ligada às suas ordens e mais distante das suas proibições. Este é o motivo por detrás de Allah subhanahu wa ta'ala prescrever e tornar obrigatório o jejum do mês de Ramadã. Assim sendo, o verdadeiro muçulmano é aquele que, quando recebe este mês abençoado de Ramadã, ele procura praticar ações virtuosas para que as mesmas sirvam de uma transformação espiritual, moral e da sua vida toda. Este muçulmano, inshallah, será daqueles que terá aproveitado o máximo este mês abençoado de Ramadã. A juventude, de acordo com os nossos estudiosos, eles dizem que a juventude ela compreende a idade entre a puberdade até aos seus 35 anos. Então, quem estiver nesta idade, neste intervalo, é considerado jovem. E estas palavras, esses conselhos, vão diretamente para você que tem abaixo de 36 anos. O que são companhias? Religiosamente, companhias são definidas como aqueles momentos que levam-nos a Allah, ou então aqueles momentos que distanciam-nos de Allah subhanahu wa ta'ala. O jovem, ele desempenha um papel importante na vida individual e coletiva. O jovem, ele tem um papel fundamental na sua vida pessoal, assim como na vida coletiva. O jovem, religiosamente, é convidado a prestar atenção no que diz respeito ao cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, para que este jovem tenha esta capacidade de desenvolver as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e convidar as outras pessoas a aderirem às ordens de Allah, é preciso que este jovem esteja acompanhado pelas pessoas que lhe chamam para Allah subhanahu wa ta'ala.
As más companhias, irmãos e irmãs, são aquelas que distanciam-nos das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Toda companhia que não nos faz recordar do nosso Criador, do nosso Muallim, do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, essas companhias religiosamente são definidas como más companhias. E o muçulmano, por sua vez, é convidado a saber lidar com as companhias. Se forem boas, agarrá-las com as duas mãos. Se forem negativas, se forem más, é o momento de você convidar as mesmas companhias para que estejam no caminho verdadeiro, a trilharem aquele caminho que foi ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Ramadã, ele deve ser aproveitado no máximo. Para que nós consigamos aproveitá-lo, é necessário que a gente esteja numa companhia fértil que vai fazer-nos recordar do nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wasallam recomenda-nos no que diz respeito à boa escolha das nossas amizades. É importante acreditarmos, crermos e termos a certeza que as nossas amizades, eles poderão influenciar-nos no cumprimento das ordens de Allah, assim como na sua desobediência. O sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Al-mar'u ala dini khalili. A religiosidade de cada um de nós, ela também depende das nossas amizades. Ela depende das nossas companhias. É por esta razão que este Nabi sallallahu alaihi wasallam recomenda-nos a sabermos escolher as nossas amizades. E a melhor forma de nós fazermos a seleção das nossas amizades, devemos olhar no contexto de influências. Se as nossas amizades influenciar a nós a obedecermos a Allah, a seguirmos a genuína do profeta sallallahu alaihi wasallam, essas amizades são as ditas virtuosas, são as ditas boas, são aquelas companhias satisfatórias e são aquelas companhias que, inshallah, irão permanecer até no dia do Qiyamah. São aquelas companhias que irão permanecer até no Jannatul Ala. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. No dia do Qiyamah, todas as más companhias, os amigos que no dunya desobedeciam a Allah, neste dia serão inimigos. Illa al-muttaqin, somente as boas amizades. Então precisamos de fazer uma seleção boa das nossas companhias, das nossas amizades, que é para este arrependimento não tomar conta de nós no dia do Qiyamah. Fastabiqul khairat. As boas companhias são aquelas que convidam-nos a competirmos na prática de boas ações. É preciso estarmos numa companhia, num ambiente em que a competitividade na prática de boas ações verifica-se em abundância. É preciso escolhermos aquelas amizades que, quando estamos nelas, a palavra de Allah é mencionada, a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam é lembrada e é praticada, assim como as restantes ações. Wasari'u ila maghfira. As boas companhias são aquelas que trazem a competitividade, apressar-se no perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e, consequentemente, procurarmos no máximo de conseguirmos o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isto é preciso que as nossas amizades sejam boas. Aquelas amizades que não convidam a nós a prática do bem, é preciso tomarmos cautela. Aquelas amizades que não recordam a nós da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
é preciso tomarmos cautela, porque o jovem tem um papel fundamental na sociedade. É preciso que nós sejamos vigilantes para que este din, esta religião, vá avante. É preciso que a nossa juventude esteja preparada. E para que esta juventude esteja preparada, é preciso que saiba selecionar as suas amizades. Porém, essas amizades poderão influenciar no negativo, assim como no positivo. Gostava de perguntar ao nosso diretor Maulana, quanto tempo resta-me? Jazakumullah khairan. 2 minutos dos 15 e os 5 de Bacela. Os 5 de Bacela. Mashallah, jazakumullah khairan. É importante percebermos também que, da mesma forma que o falecido presidente sul-africano Nelson Mandela, ele tem aquela frase sua famosa que diz que a caneta, o estudo, a escola é a arma mais poderosa que possa acabar com tudo aquilo de negatividade. Nós muçulmanos dissemos também, temos nosso lema: se precisarmos, se almejarmos ver a nossa religião, o nosso din, no nível satisfatório, é preciso apostarmos na nossa juventude. Enquanto os mais velhos apostam em nós, nós que somos jovens, é preciso também encararmos. É preciso também olharmos este sacrifício dos nossos mais velhos para que tenhamos uma sociedade agradável e aceitável. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando da juventude, ele traz um exemplo que possa levar-nos a uma reflexão maior. O Ali ibn Abi Talib, todos nós conhecemos a ele acerca da sua juventude. Porém, o nível do seu comprometimento para com o din de Allah, o nível da sua sabedoria, o nível do seu conhecimento era invejável. E ele também soube selecionar as suas amizades. E por ele ter sabido selecionar as suas amizades, teve o nível de religiosidade, o nível da sabedoria, o nível do conhecimento que todos nós o conhecemos. Para que nós também estejamos no nível aceitável, socialmente, religiosamente, é preciso que a gente selecione as nossas amizades. Não estamos a dizer para que aquelas que influenciam a nós no negativo, deixemos de brincar com eles, ou estejamos distantes destas companhias, não. Se estarmos num ambiente, numa companhia onde nós sabemos que esta amizade sempre puxa-me para o negativo, é o momento de nós usarmos a nossa força da juventude para convidarmos este amigo, esta amiga a aderir à causa de Allah subhanahu wa ta'ala e a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finalizando, a boa companhia é aquela que convida-nos para a adoração de Allah. É aquela que convida-nos no cumprimento da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São aquelas companhias que, quando nós olhamos para elas, recordamos-nos de pelo menos uma sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as más companhias são aquelas que cada vez mais deixam-nos distante de Allah e cada vez mais deixam-nos distante do cumprimento da sunna genuína do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por aqui termino. Jazakumullahu khairan pela audição prestada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan.